Isaías 43, versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga conquistando a vitória. Epa, quase que eu ouvi um conquistando. Ouvi meio baixinho aí, mas ouvi. Isaías 43, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Vou repetir. Eis que farei uma coisa nova. Repita comigo. Eis que farei uma coisa nova. Amém. E sairá agora a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Você pode dizer amém por essa palavra? Coloque a mão sobre a sua Bíblia. Pai querido, Pai bendito, Pai eterno, nesta hora, meu Senhor, nesta noite, nós, Senhor, acabamos de ler esse versículo tão conhecido de todos nós. Que o Senhor esteja a falar conosco, Senhor, nesta hora, nesta noite. O Senhor já tem trabalhado em nosso meio e permaneça trabalhando, porque já é uma nova semana. E quantas expectativas, Senhor, já anuladas, e quantas esperanças já apagadas, quanta, Senhor amado, descrença, incredulidade, mas nós cremos, Senhor, que haverá o ressurgir de coisas novas na vida de pessoas aqui nesta noite. É o que eu ministro em oração, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós acabamos de ler esse texto bastante conhecido da palavra de Deus, que eu e você conhecemos bem, e que normalmente é postado diversas vezes em várias redes sociais. Vários pregadores apregoam essa palavra, mas eu quero falar um pouco do contexto desse texto. Eu e você sabemos que o profeta Isaías, ele foi considerado um profeta messiânico. Por quê? Porque ele foi um dos profetas que predisse que o Messias viria, que o Filho de Deus viria cumprir o propósito divino na terra. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no capítulo 43 do profeta Isaías, também existem alguns versículos que se destacam aqui. No versículo 2, eu e você conhecemos bem. Quem conhece o versículo 2 do capítulo 43, diga eu. Ah, você não lembra, né? Mas eu vou falar aqui agora e você vai dizer, eu sei, pastor, eu conheço esse versículo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembrou? Quem conhece esse versículo? Todos nós conhecemos esse versículo. E um outro versículo que se destaca nesse capítulo é: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, que é o versículo 11. E o versículo 13, também muito conhecido, a parte final do versículo que diz assim: Operando eu, agindo eu, operando Deus. E você crê que Ele está operando aqui nessa noite? O nosso Deus, Ele está operando aqui nessa noite. O contexto desse capítulo, dessa palavra, até mesmo desse versículo que nós lemos, é uma promessa da libertação do povo de Deus do cativeiro de Babilônia. Deus havia permitido o povo dele ficar cativo numa terra estrangeira, porque o povo estava aprontando muito. E como uma forma de castigo, para o Senhor chamar a atenção do seu povo, para que o seu povo voltassem a sua atenção a Ele, Deus permitiu que eles fossem cativos, ficassem cativos em Babilônia. E o Senhor já havia usado o profeta Jeremias falando que eles ficariam na terra de Babilônia durante 70 anos. Repita comigo, 70 anos. Ontem estivemos no aniversário de uma amiga, né, missionária Cátia? Completando ontem 70 anos. Ela tem filhos, tem netos e até bisnetos. Olha só isso. 70 anos, 7 décadas. E essa pessoa que conhecemos tem até bisnetos. E o Senhor permitiu que o seu povo ficasse cativo em Babilônia durante 70 anos.
Mas após os 70 anos, haveria a conclusão do castigo que seria aplicado pelo próprio Deus, estando eles em Babilônia. Mas eles retornariam à sua terra natal. Eles retomariam a herança que era por direito deles. E aqui o Senhor faz uma promessa para o seu povo através do profeta Isaías: eis que farei uma coisa nova. Apesar do povo estar em cativeiro, apesar do povo estar sofrendo por causa dos pecados que haviam cometido, mas ainda em Babilônia Deus estava cuidando do seu povo. Assim como Deus, Ele cuida de ti. Você pode dizer isso? Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. Quantas das vezes nós vacilamos, mas ainda assim somos perdoados por Ele, e Ele nos dá a segunda chance. E quem sabe, para pessoas aqui nessa noite, é a hora de retornar à sua terra, é hora de retornar à sua terra natal. E o Senhor disse ao seu povo: eis que farei uma coisa nova. Quando se fala de fazer, se fala de alguém em movimento. Domingo é muito corrido para nós cristãos. Estamos aqui na oração de manhã, ingressamos na escola dominical. Para quem é levita, muitas das vezes precisa ensaiar no ministério de louvor, e quando chega em casa já esbaforido, não só de cansaço, mas também com muita fome. Cadê a comida? Estou fazendo, fulano. Aguenta mais um pouquinho porque eu estou fazendo. E sabe que o Senhor está falando para o seu povo? Eu farei uma coisa nova. Por mais que vocês estejam desgastados com o processo do cativeiro, mas eu permiti, vocês sabem disso, mas eu não estou à toa. Eu estou trabalhando para fazer algo novo na vida de vocês. Vocês retornarão à terra que eu prometi a vocês que daria. Vocês estavam lá, mas eu permiti que fossem para uma terra estrangeira. Mas vocês não ficarão aqui, vocês retornarão para lá. Porque o Deus que se movimenta, Ele está se movimentando aqui nessa noite, dizendo para pessoas aqui: ainda que não haja esperança para você, ainda que a tua fé tenha esmorecido, ainda que as incertezas tenham encharcado a sua alma, eu sou o Senhor que ainda estou em movimento. Eu sou o Senhor que estou me movimentando. Eu sou o Senhor que estou me mexendo, e eu já estou fazendo uma coisa nova que eu mesmo, não pastor Ivan, mas o Senhor diz, já estou fazendo na sua vida, e é algo novo. Meu Deus, você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Ele está fazendo algo novo, Elisângela. No decorrer da lida, nós nos desgastamos pela rotina do dia a dia, mas ainda assim o Senhor está se movimentando, pastora Lucimar, para fazer algo novo nas nossas vidas. E a começar na nossa vida espiritual, para que essa restauração o povo de Deus pudesse viver, era necessário eles retomarem o caminho da oração. E quantos de nós reclamamos que não estamos vivendo as novidades de Deus, mas fugimos do caminho da oração? Mas o Senhor está mostrando o caminho para mim e para você. Ei, eu já estou me movimentando para fazer coisa nova, mas retoma o caminho da oração. Eu já estou me movimentando para fazer coisas novas, mas retoma o caminho do jejum. Pastor, eu não consigo, porque eu já acordo de manhã com aquele cheiro do café, e aquele entra pela narina, e eu já começo a sentir tremedeira. Se eu ficar sem café, fico dor de cabeça, passo mal, para até no hospital. Faça um propósito com Deus, porque um dia já fui assim. Eu um dia já fui assim, se eu não tomasse café, acabava o meu dia, passava mal. Me lembro que na época do ginásio, estudava na Antonieta Palmeira, no 6º ano, na antiga 5ª série. Eu errei não, é isso mesmo, né? 6º ano, 5ª série. Na época eu não tinha tomado café, de um aperto que surgiu no geral, e fui para a escola meio que pisando nas nuvens, já sentindo dor de cabeça. Quando eu cheguei na escola, a professora dando aula, nem me lembro qual era a aula daquela época. Olha, irmãos, como diz o ditado popular, chamei Raul dentro da sala. E não deu nem tempo para ir no banheiro, porque eu sem café, eu passava mal literalmente. E eu comecei a lutar no Senhor. Eu falei assim: Senhor, Tu tens uma obra na minha vida, Tu tens um plano comigo. Como é que eu vou jejuar se eu não consigo ficar sem café? É só de pensar, ficar sem café, parece que já lateja a cabeça e já acaba o meu dia ali. E ali, irmãos, eu fui orando ao Senhor. É um testemunho meu, e você pode ter a sua fé elevada e fazer isso também, se você suportar isso, se você crer nisso, que para mim foi tiro e queda.
e comecei a fazer jejuns curtos e depois jejuns mais prolongados. E hoje, irmãos, se eu não tomar café, eu não sinto nem falta do café. Porque, irmãos, o Senhor me curou, o Senhor me curou, o Senhor me curou. E quem sabe, você precisa de cura nesta noite, no teu físico. Você precisa de cura nesta noite no teu fisiológico. Porque uma das terríveis batalhas da sua vida é: eu não consigo jejuar porque eu sinto falta do café. Mas hoje, o Senhor está te mostrando o caminho do jejum, para que você viva coisas novas na sua vida. O Senhor, Ele demonstra para mim, para você, o caminho da oração. Ele demonstra para mim o caminho do jejum, e Ele demonstra para mim e para você o caminho da palavra. Quantos de nós só temos a Bíblia aberta na cabeceira da nossa cama, ou na mesa, ou na escrivaninha, ou na mesa de trabalho, mas não meditamos na palavra? Se eu e você queremos conhecer mais de Deus, nós precisamos mergulhar na palavra. Mas para quê, pastor, se eu não prego? Mas para quê, se eu não tenho oportunidade na igreja? Mas para quê? Para você conhecer mais de Deus. Não é só para pregar que eu e você precisamos conhecer a palavra. Não é só para ensinar no domingo de manhã, seja na classe de homens, de mulheres, para os levitas, para as crianças. Não, é para conhecer Deus. Examinar as escrituras, porque vós tenhais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor. Nesta noite, para que eu e você possamos viver esse mover das coisas novas que Ele já está fazendo, precisamos trilhar o caminho da oração, precisamos trilhar o caminho do jejum, e precisamos trilhar o caminho da palavra. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso trilhar. Está fraco? Eu preciso trilhar o caminho da oração, o caminho do jejum e o caminho da palavra. Diga para quem está perto de você: 3 caminhos nós precisamos percorrer, hein? E desses caminhos se reduz um só, porque só Ele é o caminho. Todos esses se encaixam num só. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O próprio Jesus quem disse isso. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê nisso nessa noite? Eis que farei uma coisa nova. Eu me recordo que há uns anos atrás, indo para o trabalho, peguei um ônibus até um Arsenal, da minha casa até um Arsenal, e do Arsenal peguei um ônibus para o centro do Rio, que é onde eu trabalhava. E quando eu entrei no ônibus, o ônibus era todo novinho, Érica. O ônibus era novo e aquilo me surpreendeu. O ônibus todo acolchoado, parecia que o ônibus estava até com tapete para que nós pisássemos os passageiros. Aquele ar-condicionado tinindo, aquele cheiro de coisa nova que me chamava a atenção e que fazia gosto de sentir aquele cheiro. As coisas novas têm um cheiro bom. As coisas novas têm um cheiro gostoso. As coisas novas, ao sentirmos o cheiro do que é novo, estimula a nossa esperança, estimula a nossa fé. Mas existem pessoas aqui presentes nessa noite que já perduram numa determinada batalha há tantos anos, que o cheiro que você tem sentido dessa situação é cheiro de mofo. São fedores, são maus odores. Mas ainda que você diga: pastor, mas eu sofro de sinusite, eu fico toda constipada, eu não consigo sentir cheiro de nada. De repente, o que te acusa fisicamente influencia na tua vida espiritual, mas toda a sinusite espiritual está sendo curada nessa noite, porque coisas novas Deus está fazendo pela minha vida e pela sua vida. E se você crê nesta noite, essa sinusite espiritual, toda essa inflamação no sentido das tuas narinas, que está impedindo de você sentir o cheiro de vitória, o cheiro de milagre, o cheiro de conquista, Ele está repreendendo nesta hora, nesta noite. Eu quero fazer um ato profético aqui. Coloque as mãos nas tuas narinas. Coloque as mãos nas tuas narinas e fecha os teus olhos e comece a ministrar. Senhor querido, Senhor da glória, ainda que hajam pessoas que sofram, Senhor querido, de problemas crônicos, Tu podes estabelecer a cura. Mas, Senhor, se esses problemas crônicos têm trazido problemas crônicos espirituais, para que nós não venhamos sentir o bom cheiro das coisas novas, das novidades que Tu tens a fazer, das novidades que o Senhor está se movimentando para fazer, Senhor, que caiam por terra nessa noite, que caiam por terra nesta noite, porque eu já vejo o Senhor desobstruindo, Senhor,
desobstruindo o que estava obstruído nessas narinas, nessa face. E a partir de agora, essa pessoa sentirá o cheiro do milagre, essa pessoa sentirá o cheiro da conquista, essa pessoa sentirá o cheiro de coisas novas. Quem recebe isso nessa noite, diga glória a Deus. De repente você olha para o seu casamento, já não há mais jeito. Você começará a sentir o bom cheiro do teu relacionamento nessa noite. Vai glorificando ao Senhor agora, porque enquanto eu falo isso, eu vejo cadeias do Senhor quebrando. Enquanto eu declaro aqui, eu vejo laços do inferno, o Senhor quebrando, porque pessoas que têm entrado e saído deste lugar, o nariz que estava totalmente entupido, a sinusite muito crônica, impedindo de você sentir o cheiro das novidades de Deus na sua vida, já começam a cair por terra nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Você olha para o teu filho e diz: Senhor, não tem mais jeito. Quanto mais eu oro, mais rebeldia se apresenta. Quanto mais eu oro por essa saúde, mais enfermo eu fico. Quanto mais eu oro por esse marido, mais atribulado ele fica. Quanto mais eu oro pelas minhas finanças, mais apertadas as coisas ficam. Eis que eu farei uma coisa nova. Não é palavra de pastor Ivan, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso, que já está quebrando correntes nesse lugar nessa noite, que já está quebrando cadeias nesse lugar nessa noite, que está quebrando laços, que está rompendo cadeias, que está desfazendo todos os emaranhados do inferno, para que eu e você possamos sentir cheiro de coisa nova. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Pensa aí agora numa situação que você olha para essa situação e você até mesmo pensa: não tem mais jeito essa situação. Pensa aí, fecha os teus olhos, não olha para mim não, fecha os teus olhos. Pensa numa situação da sua vida em que você já não tem mais sentido graça, não tem mais sentido o apreço, não tem mais esperança de que mudanças venham a acontecer. Isso pode ser na sua mente, isso pode ser nas tuas emoções, isso pode ser no seu negócio, isso pode ser na sua família, isso pode ser na tua vida conjugal, isso pode ser no seu local de trabalho, isso pode ser no teu ministério. Isso pode ser na tua vida espiritual. Existem coisas que o bom cheiro, que as coisas novas, já não mais você consegue exalar muito mais, você consegue cheirar o cheiro gostoso das coisas novas. Mas o Senhor diz para você: eu já estou fazendo. Permaneça com os teus olhos fechados e pensa nessa situação. Comece a lutar no Senhor teu Deus nessa hora, nesta noite, porque tem novidades reservadas para a sua vida. Comece a sentir o bom cheiro. Se você crê nessa palavra profética, já começa a sentir cheiro aí, ó. Já começa a suspirar, ó. Já começa a declarar: já estou sentindo o cheiro de coisa nova, porque Deus está derramando algo novo, Deus está fazendo coisa nova, Deus está operando com novidades, Deus está movendo, Deus está se movendo. E se Ele está se movendo, não tem para o inferno, não tem para principado, não tem para potestade, porque eu já estou sentindo o cheiro de coisa nova. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quando nós casamos, eu e a missionária Kátia, os irmãos já conhecem a história, ela já tinha 38 anos, e ficamos um ano evitando, e depois de um ano, ela: olha, eu já não tenho muito tempo, vamos ter filhos ou não vamos? Vamos tentar. Então vamos acordar assim: se eu engravidar, é porque foi a vontade de Deus, e o Senhor nos deu um filho ou uma filha. Não tínhamos preferência de sexo, ela torcia mais por menina mesmo, eu não tinha essa preferência. Até que veio o atraso. Vou fazer o exame. Fez o exame, comprovou: estou grávida. Quando ela falou estou grávida,
como eu já falei aqui, eu não tinha sonho de ser pai, porque eu já programava o pior. De casar com alguém que se de repente tivesse um problema, não pudesse engravidar, eu já estava bem, porque eu não tinha sonho de ser pai. Então, quando a notícia veio, aquilo me paralisou, porque para mim a responsabilidade do casamento é grande, mas a responsabilidade de ser pai, de cuidar de um filho, é muito maior. No meu entendimento, isso sempre foi muito maior. E quando eu recebi a notícia, eu fiquei meio que paralisado. E a notícia foi repercutindo na família, e todos sabendo, e eu ainda me adaptando com aquela notícia, a barriga crescendo. E para a glória do nome do Senhor, Deus pôde tratar isso na minha vida, porque era uma novidade que eu precisava festejar. Existem novidades que Deus estabelece sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nós travamos. Mas se Deus está no negócio, a novidade de Deus na sua vida não trava não. Mas salmodia o nome dEle, glorifica o nome dEle, cante louvores a Ele, dance na presença dEle, porque o que Ele faz é muito melhor do que eu e você podemos pedir ou até mesmo imaginar. E nossa filha nasceu com saúde para a glória do nome do Senhor. Teve alguns problemas no começo, quase perdemos a nossa filha, mas o Senhor deu escape, porque o Deus que prometeu, os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre é o seu galardão. Para mim era uma novidade, para a vida da minha esposa também era uma novidade. A nossa filha foi uma novidade de Deus para nós, que os seus filhos sejam novidades de Deus para a sua vida, que no seu casamento haja novidade de Deus para a sua vida, que na vida dos seus familiares hajam novidade de Deus, sendo estampadas em todas as esferas da vida de cada um de vocês. Quem recebe isso nessa noite? Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Será que eu e você conseguimos enxergar algo novo no escuro? Consegue? Não tem mulher biônica aqui, né? Tem homem biônico aqui, com um olhar biônico. Agora sairá a luz. Oh, meu Deus. Irmãos, Deus está guerreando aqui nessa noite. O Senhor está guerreando aqui nessa noite, porque tem pessoas com sentimentos pessimistas, tem pessoas com pensamentos negativos, tem pessoas que estão com visão embaçada. Mas se o Senhor declarou para o seu povo, pastor Daniel, que agora sairá a luz, por quê? Porque Ele já está fazendo coisa nova, para que o povo de Deus pudesse enxergar, era necessário que a luz raiasse, mas Ele é a própria luz. E no meio da escuridão, desse desgaste que você está vivendo, seja em qualquer área da sua vida, o Senhor diz para você: eu sou a luz do mundo. E o que eu prometi eu vou fazer na sua vida, não na escuridão, mas haverá luz, haverá holofotes. Eita, meu Deus do céu! O que Deus fará brotar, Diáconos Ventura, o que Deus fará brotar, virá holofotes, haverá luz, porque não é só para que eu e você vivamos isso, todos saberão que há Deus em Israel. Todos saberão, Diaconisa Edileuza, que há Deus em Israel. Resistiu um certo homem com uma deficiência na sua visão, Bartimeu. Eu e você conhecemos a história. Lá em São Marcos 10, em Lucas 18, conta a história desse cego mendigo, que ele não tinha a sua visão, mas quando ele teve a notícia que Jesus estava passando, o seu coração se encheu de fé, e ele se dispôs a clamar. Ele se dispôs a clamar, ele se dispôs a bradar, ele se dispôs a gritar. E Jesus ouviu. Quem teria coragem de gritar com uma multidão passando? Quem teria coragem de bradar com uma multidão? Ele não tinha chance. Por mais que ele quisesse, a voz dele não iria sobressair com um falatório de uma multidão. Não iria sobressair. Mas ele permaneceu no propósito. Existem pessoas que já estão se esgoelando há tantos anos por uma situação da sua vida, e até parece que Jesus não está ouvindo, mas o Senhor manda dizer: permaneça clamando, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Quando ele insistiu em clamar, Jesus ouviu, e o que aconteceu? Jesus parou.
Ainda que pareça que Jesus não esteja nos dando confiança, mas no persistir do clamar, se eu e você persistirmos em clamar, nós pediremos e Ele nos dará. Nós o buscaremos, nós o encontraremos, nós bateremos na porta e a porta se abrirá. E Jesus parou em relação àquele cego mendigo, e o final da história eu e você conhecemos. Houve luz, despontou a luz, a escuridão na sua visão foi extinta. Ele começou a viver coisa nova, ele começou a viver as novidades de um cego à beira do caminho, mendigo, mas ao passar a enxergar, ele viu seu próprio corpo, ele viu Jesus na sua frente, ele pôde ver aqueles que o estavam repreendendo para que ele não clamasse, mas se ele parasse de clamar, a vitória não viria. Não desista de clamar, porque coisa nova o Senhor já está movendo e já está fazendo, e já está saindo à luz. E se há cegueira na nossa vista pessimista, e se há catarata, e se há algum mal na nossa visão espiritual, já começa a cair por terra nesta noite, porque os nossos olhos enxergarão o que Ele fará nas nossas vidas. Os nossos olhos enxergarão. Mas ele não só estava diante de Deus pela cura, mas ele foi curado e seguiu Jesus. Que eu e você não estejamos aqui somente pelo que Ele pode fazer, mas que eu e você possamos permanecer nele, independente dele fizer ou não, porque se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eis que farei coisa nova, uma coisa nova, e agora sairá a luz. Já vejo luz saindo aqui nesta noite, já vejo luz despontando aqui nessa noite. Meu Deus, o Senhor me mostra aqui quartos escuros no que tange a relacionamento conjugal, quartos escuros, o Senhor já despontando a luz, vidas financeiras em que a escuridão tem perdurado por alguns anos, já não há mais expectativa de sair desse acúmulo de vida, desse acúmulo de dívidas, já está despontando a luz, já está despontando a luz. Você pode glorificar o Senhor por isso nessa noite? Já está despontando a luz. Irmãos, glorifique ao Senhor, porque enquanto eu e você glorificamos, Deus está movendo céu e terra em prol da vida daqueles que o buscam, que o glorificam. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho interessante, que até mesmo no cativeiro, Deus faz com que a sua luz brilhe. Como assim, pastor? Existia um profeta que ele estava lá em Babilônia, e esse profeta se chamava Ezequiel. Ezequiel significa fortalecido por Deus, e ele estava junto ao rio Quebar. Rio Quebar significa grande rio, abundante rio, comprimento, rio grande. Ainda que o Senhor permita que eu e você venhamos estar num cativeiro, mas nós seremos fortalecidos abundantemente nesse cativeiro. Você pode bater no seu peito e dizer isso? Ainda que o Senhor permita eu entrar num cativeiro, fale. Ainda que o Senhor permita eu entrar num cativeiro, eu serei fortalecido abundantemente nesse cativeiro. Ainda que o Senhor te permita entrar nesse cativeiro, Ele te fortalecerá nesse cativeiro de forma abundante. E Ezequiel foi fortalecido abundantemente nesse cativeiro, mas não foi só fortalecido abundantemente. Sabe que o Senhor deu a Ezequiel em Babilônia? Visões. O que o Senhor deu a Ezequiel em Babilônia? Repita comigo, visões. Está fraco, repita comigo, visões. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. De repente, se fosse eu e você como cativos em Babilônia, que era um profeta, sou profeta, somos profetas, de repente, Jacurias Luzinete, Deus, por que estou aqui no meio desse povo corrompido, esse povo aprontou, mas eu sou profeta, sou homem de Deus, por que eu estou aqui? Ele não questionou isso, mas ele permaneceu na posição em que foi chamado, e por permanecer na posição em que ele foi chamado, o Senhor abriu as visões de Ezequiel.
E existem pessoas aqui nesta noite reclamando com Deus, barganhando com Deus, fazendo birra com Deus. Chega disso. Eu e você não somos mais bebês, nós somos maduros o suficiente para entendermos que no meio desse cativeiro ainda tem chance de eu e você termos visões de Deus. Uma certa vez o Senhor disse à igreja de Laodiceia: unja os teus olhos com colírio para que vejas. E eu vejo nessa noite, numa visão profética, colírio do céu sendo colocado sobre vistas aqui. Colírio do céu sendo colocado sobre vistas aqui. Porque aquilo que te impedia de ver o mover de Deus na sua vida, o Senhor já abre a tua visão para que você veja as novidades, para que você veja as coisas novas, para que você veja a luz que Ele já está fazendo brilhar em meio à escuridão que se apresenta, que assola as áreas das nossas vidas. Ele já está fazendo brilhar. Quem recebe colírio santo dos altos céus nessa noite? Quem recebe colírio santo dos altos céus nessa noite? Se coloque a igreja do Senhor em pé nesse instante, nessa hora, em nome de Jesus. Se coloque a igreja do Senhor em pé nesta hora, em nome de Jesus. O Senhor, Ele se movimentou em prol de Sara e em prol de Abraão. E quando o Senhor realizou a promessa, o Senhor sabia que Sara era estéril. Assim como o Senhor sabe da sua situação. Ele sabe qual é a sua situação hoje. Ele sabe. Mas aquele que é fiel, como prometeu, Ele é fiel para fazer cumprir com o que prometeu. Quando o Senhor disse a Abraão que ele seria pai de nações, Abraão riu. Não sei se Abraão tinha todos os dentes na boca ou não, devido à idade, 100 anos, quando ele recebeu a promessa, de repente, para não ficar constrangido diante dos mensageiros do Senhor, ele colocou a mão na boca. Eu vou ser pai de multidões? E Sara estava ouvindo. Aí Sara, eu acho que Deus, tomou Rivotril. Eu acho que Deus tomou Gadernal. Ainda está meio fora do compasso. Eu velha, meu marido já velho, ter filho, ser pai, mãe de nações, como assim? O riso da descrença se tornará no riso do milagre. Porque quando aquela mulher engravidou, muitos até mesmo não entendiam. Como assim uma velha? Uma velha grávida? Mas quando o neném nasceu, e parto normal, podemos confirmar isso. Era muito comum nessa época, parto normal, 90 anos. Diga para o seu irmão, 90 anos, parto normal. Sara foi corajosa. E quando ela pegou Isaac, Isaac significa riso. Isaac significa riso, Berg. E quando ela pegou o Isaac no braço, todos aqueles que se rirão comigo, porque estão vendo que Deus beneficiou a minha vida. Haverá novidade no percurso da história da tua vida cristã. Haverá novidade na tua vida espiritual. Se existem pessoas que falam assim, antes eu pregava, profetizava, tinha visões e revelações e agora nada, vai ser de hoje em nome de Jesus. Quem recebe isso nessa noite em nome de Jesus, levanta a sua mão e diga: eu recebo. No momento em que eu estudava essa palavra, eu anotei aqui 2 frases, eu quero declarar sobre a sua vida. O que é rotina para Deus, daqui a pouco vai para a rede social, fica atento lá. O que é rotina para Deus, no meio da nossa rotina, Ele faz novidades surgirem. Diga para o seu irmão, o que é rotina para Deus, diga. No meio da nossa rotina, Ele faz novidades surgirem. Glorifique ao nome do Senhor teu Deus. Agora a gente coloca muitas coisas nos stories. E os stories, eles são atualizados a cada 24 horas, não é isso?
posto lá na rede social, mas não entendo muito bem, não. Eu sei que é isso. A cada 24 horas, o Senhor renova nos stories da nossa alma. Aguarde novidades. Quem segue alguém aí, quando alguém posta nos stories, aguarde novidade. A gente fica assim, meu Deus, o que que é? Meu Deus, o que que é? Qual é a série que Daniele Ventura de Acoriza vai lançar na próxima segunda-feira? Aguarde novidade. Qual é o próximo vídeo que vai ser postado? Qual é? O Senhor está a dizer para mim, para você, a cada 24 horas, eu, o Senhor, renovo os stories da sua alma e digo, aguarde novidades. Aguarde novidades nessa noite. Aguarde novidades nessa noite. Aguardem, porque haverá novidades em todas as esferas da nossa vida. Quem crê nisso, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. Porventura não a sabereis? O povo de Israel sabia que havia uma promessa e que a promessa seria cumprida, mas eles precisavam retornar ao caminho da oração, ao caminho do jejum e ao caminho da palavra. Eles sabiam que eles precisavam retornar, e aqui o Senhor fala: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Numa terra desabitada haverá rios, e no meio do deserto haverá um caminho. Diga para quem está perto de você: o Senhor está abrindo um caminho no seu deserto hoje. O Senhor está abrindo um caminho no seu deserto hoje. O Senhor está fazendo brotar rios no ermo, nessa terra desabitada, nessa área da sua vida sem graça. Deus está fazendo brotar rios hoje. Glorifique ao nome do Senhor.